Bem-vindos de volta. Larry Johnson se junta a nós hoje. Ele é ex-analista da CIA e também ex-funcionário do Escritório de Contra-Terrorismo do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Também peço aos nossos espectadores que confiram o trabalho dele no Sonar 21. Deixei um link na descrição. Então, sim, é sempre ótimo ter você de volta, Larry. Obrigado. Obrigado, Glenn. Eu sempre agradeço o convite, meu amigo. Então, vejo agora que Trump argumenta que o Estreito de Hormuz não só está totalmente aberto, como também está sob controle dos Estados Unidos. Não sei. Acho que hoje em dia todo mundo faz uma narrativa conveniente, mas isso está começando a passar um pouco dos limites. Mas por outro lado, vemos o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, argumentando que o próprio Estreito de Hormuz será irrelevante em 2 anos, porque todo o petróleo será redirecionado por oleodutos. Quão viável isso é? E o que essa ideia deixa de considerar? E ampliando um pouco mais a pergunta, qual é o objetivo dessa declaração? A intenção é fingir que o Estreito de Hormuz já não é significativo? Isso facilita que os Estados Unidos se afastem? Ou como devemos interpretar isso? Bem, uma coisa seria se estivéssemos apenas observando o distanciamento de Donald Trump da realidade. Sabe, nos últimos meses surgiram alguns memes engraçados sobre isso. Lembra daquele em que ele está deitado no divã de um psiquiatra e o psiquiatra está sentado, conversando com ele? Naquela época, Trump dizia que estava falando com os iranianos. E o psiquiatra pergunta: Senhor presidente, esses iranianos com quem o senhor está falando estão aqui na sala com a gente agora, dando a entender que ele está lidando com personagens míticos, fantasiosos que não existem. Agora ele diz: o Estreito de Hormuz está totalmente aberto, nós o controlamos. Certo, bem, se está aberto e vocês controlam, por que há uma batalha com o Irã? Quer dizer, não deveria haver nenhuma. Por que vocês estão bloqueando o Irã? É por algum outro motivo? Porque, como você sabe, inicialmente, em tese, vocês disseram que estavam bloqueando o Irã porque eles estavam fechando o Estreito de Hormuz. Agora, como eu disse, uma coisa seria se fosse só Donald Trump falando essas bobagens delirantes. Mas aí Scott Bessent entra na conversa. Como secretário do Tesouro, seria de se esperar que ele estivesse plenamente informado sobre os, vamos chamar assim, parâmetros econômicos que regem o Golfo Pérsico. Sim, de 20 a 25% do suprimento mundial de petróleo sai do Golfo Pérsico. Significativo. Mas não é só isso. Tem gás natural liquefeito, ureia, enxofre e hélio, todos insumos essenciais para processos industriais no mundo inteiro. Nenhum deles pode ser transportado por gasoduto. É impossível. Então é como se Bessent estivesse dizendo: só 1/5 do que estamos desde que a gente esteja transportando o petróleo, não nos importamos com o resto. E as pessoas perguntam: bem, por que deveríamos nos importar com hélio, por exemplo? O hélio Estou atualizando Ambrose Bierce, um veterano da Guerra Civil do século XIX nos Estados Unidos, que foi um jornalista conhecido por sua visão muito mordaz, meio misantrópica, da humanidade. E ele disse que a guerra era a forma de Deus ensinar geografia aos americanos. Bem, com essa guerra eu agora aprendi sobre gás, GNL, ureia, enxofre, hélio, petróleo, petróleo leve, petróleo pesado. E no caso do hélio eu não percebia isso. Ele é essencial não só para fabricar chips de computador, mas também para selar discos rígidos de computadores. E como resultado disso, havia o Qatar, que produzia algo como 40%. Outros dizem 30%. Mas acho que os números mais precisos eram 40% do suprimento mundial de hélio. Isso é interrompido. De repente, as pessoas que fabricam chips de computador, discos rígidos e equipamentos de ressonância magnética têm que pagar mais, e os preços de tudo isso começam a subir drasticamente. Então, de novo, voltamos ao Bessent.
Só que ele está focado no petróleo e também está ignorando a ureia e o enxofre, que são fundamentais para fertilizantes, entre outras coisas. E o enxofre tem um papel importante em outros processos industriais. Então é como se perguntasse, no que vocês estão pensando? Eu acho que eles realmente acreditam que podem bloquear o Irã por mais 1 ou 2 anos, e aí o Irã vai se render. Mas vou dizer uma coisa, a economia ocidental não vai sobreviver tanto tempo. O que estamos vendo agora é que estamos no meio de uma recessão global. Só que os números divulgados às vezes levam alguns meses. Eles têm uma defasagem de 2 ou 3 meses. Quando recebermos esses números, vamos estar à beira de uma depressão, não apenas de uma recessão. Li uma reportagem dizendo que Washington poderia trocar as ações militares por pressão econômica. Mas como você aponta, as pressões econômicas também estão aumentando sobre os Estados Unidos e seus aliados. Na verdade, sobre toda a economia global. Então, não sei se há tempo para esse tipo de pressão econômica prolongada também. Além disso, essa pressão adicional também envolve o uso das forças armadas, por exemplo, por meio desse bloqueio. Então, vai ser difícil levar esse plano adiante. Mas isso nos traz de volta ao que eu estava pensando. Ou seja, não restam muitas boas opções para os Estados Unidos nesse caso. Não há uma opção militar convincente, e o caminho para a paz agora precisa, em certa medida, passar pelo memorando de entendimento. Mas isso agora, eu acho, é doloroso demais para Trump. Quero dizer, foi ele quem passou anos atacando Obama pelo JCPOA, que agora parece um acordo dos sonhos, e especialmente por Obama ter desbloqueado alguns dos ativos do Irã. Bem, se Trump for seguir o caminho da paz aqui, vai ter que acabar com as sanções. São cerca de 300 bilhões de dólares para a reconstrução do Irã. Ele tem que encerrar todas as guerras contra aliados iranianos. Então não há opção de guerra e a paz também parece difícil demais para Trump engolir, especialmente antes da eleição. Mas existe uma terceira opção: os Estados Unidos simplesmente irem embora. Porque, quando ouvi Scott Bessent dizendo, sabe, quem se importa com o Estreito de Hormuz? Foi isso que eu esperaria ouvir se alguém tivesse se preparando para ir embora de novo. Pode haver outras razões. Mas você acha que existe a possibilidade de Trump simplesmente fazer o que fez no Iêmen? Ou seja, declarar vitória sobre o Irã e ir para casa sem um acordo de fato? Sim, não, absolutamente. Eu realmente acho que essa é pelo menos uma das opções na mesa, ele simplesmente declarar vitória e ir embora. Ele recebeu algum incentivo nessa direção de James Carafano, um alto funcionário da Heritage Foundation, que é um dos mais importantes think tanks de Washington, ou dos chamados think tanks. Ele escreveu um artigo elogiando Trump por sua vitória sobre o Irã. Então pronto, você venceu, parabéns. E aí Trump pode declarar vitória e ir embora. O problema é que os Estados Unidos vão ter de suspender o bloqueio que agora impuseram ao Irã. Não acho que os Estados Unidos tenham navios suficientes para fazer um bloqueio de 100%, mas tem o bastante para interferir na saída de parte do petróleo iraniano do Golfo. E, ironicamente, ao bloquear o fluxo de petróleo iraniano que sai do Golfo, os Estados Unidos estão agravando uma escassez global de petróleo, especialmente desse petróleo com alto teor de enxofre, chamado de petróleo pesado, que vem do Golfo Pérsico e do Irã. E por que isso é tão importante? Quando você monta uma refinaria de petróleo, precisa decidir logo no início: vamos usar essa refinaria para refinar petróleo pesado ou petróleo leve? Porque dependendo da sua resposta, você define como realmente vai construir essa refinaria. E as grandes refinarias hoje estão em 4 regiões do mundo: na costa do Golfo dos Estados Unidos, no Golfo do México, no Golfo da América, na Índia, na China e também no Japão e na Coreia do Sul. O que torna o Japão e a Coreia do Sul tão críticos é que eles obtêm 90% do petróleo do Golfo Pérsico. Para a Índia e a China é cerca de 50%.
A China consegue compensar facilmente 50% com o petróleo da Rússia e a Índia também, em menor medida. Mas ainda assim, não está no mais crítica. Mas dito isso, o fato de haver esse corte no fornecimento não significava que a Rússia ou algum outro país pudesse simplesmente aumentar a produção e substituir esse volume. Isso não aconteceu. Então temos uma escassez de diesel e combustível de aviação que vem dos destilados médios daquele petróleo bruto ácido. É uma escassez global de diesel e combustível de aviação. E a cada semana que passa, essa escassez se torna mais grave. Até agora, os Estados Unidos tentaram amenizar parte desse choque liberando petróleo de sua reserva estratégica de petróleo, assim como outros países, especialmente o Japão. Mas essas reservas estão se esgotando no mundo todo. E, na verdade, os Estados Unidos estão se aproximando de um nível muito crítico. Se tentarem retirar mais petróleo, as cavernas de sal usadas para armazená-lo podem desabar. Porque para tirar o petróleo, você bombeia a água para dentro dessas cavernas de sal. E como você sabe, quando mistura água com sal, o sal se dissolve. Então há complexidades reais nisso. E além disso, mesmo que o Estreito de Hormuz esteja totalmente aberto amanhã, para que qualquer navio possa entrar e sair livremente, quando quiser, os danos causados aos terminais de petróleo, aos terminais de GNL, às instalações de processamento e às plantas petroquímicas são tão significativos que o pessoal que normalmente estaria lá para fazer os reparos e ou a manutenção desses equipamentos são contratados americanos. Todos aqueles prestadores de serviço saíram da área porque estava perigoso demais. E os armazéns onde eles guardavam os equipamentos de reparo e as peças de reposição foram destruídos. Então, mesmo que você consiga voltar e diga, certo, vamos começar os reparos, o que estou dizendo é que estamos falando de meses, e possivelmente de 1 ano ou mais, até que algo próximo do fluxo normal seja restabelecido. Isso significa que toda essa pressão econômica negativa causada pelas escassez de diesel, combustível de aviação, GNL, ureia, enxofre e hélio, vai persistir. E isso continuará tendo um efeito negativo, deprimindo a economia global, não apenas a de um país. Estou pensando, porém, que se os Estados Unidos decidirem agora simplesmente recuar, ou seja, aceitar que vão deixar o Estreito de Hormuz nas mãos dos iranianos, isso seria ruim. Mas, de novo, não seria tão ruim se os iranianos permitirem que ele permaneça aberto. Ou seja, que o comércio internacional possa continuar, que o petróleo e outros recursos possam sair. Porém, se Trump decidir que quer recuar disso, mas ainda manter parte do bloqueio como forma de pressionar o Irã, parece improvável que a situação mude em qualquer aspecto. Porque qualquer bloqueio é um ato de guerra, o que então exigiria uma retaliação iraniana. Então vocês continuariam mais ou menos com o que estão vendo agora, mas em menor intensidade. Portanto, se os Estados Unidos forem recuar, também precisam que os iranianos abram o Estreito de Hormuz. Mas os iranianos deixaram claro que os Estados Unidos precisam se comportar antes que eles abram o Estreito de Hormuz. Isso é o mesmo que implementar o memorando de entendimento. Ou como você interpreta esse bom comportamento? Não. Na verdade, é uma extensão do memorando de entendimento, ou, vamos chamar assim, uma atualização do memorando de entendimento. Eu vi isso ser noticiado. Não consigo confirmar totalmente, mas, pelo que entendo, nos primeiros dias do bloqueio do Estreito de Hormuz, a China fez um acordo nos bastidores com os Estados Unidos para não sair tentando comprar petróleo no mercado global, a fim de reduzir a pressão sobre os preços. Porque se a China tivesse feito isso, teria aumentado muito essa pressão. Mas depois que os Estados Unidos abandonaram o memorando de entendimento, a China disse,
que se dane. E então a China passou a comprar petróleo em grande quantidade, o que está pressionando os preços para cima. Então os Estados Unidos enfrentam esse desafio. Do ponto de vista iraniano, eles voltaram e disseram, olha, se os Estados Unidos quiserem fazer isso de novo, terão que cumprir as seguintes condições: parar de nos ameaçar, recuar, fazer Israel parar a guerra no Líbano, na Palestina, no Iraque e no Iêmen. Essas guerras têm que parar. Parte disso é dizer à Arábia Saudita para parar. Suspender o bloqueio, suspender as sanções, devolver imediatamente os fundos congelados. Então, o Estreito de Hormuz fica totalmente aberto ao comércio. Mas, de novo, dentro das condições que o Irã estipulou em seus protocolos da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico. Ou seja, os navios precisam preencher uma espécie de solicitação para poder atravessar o estreito. Agora, há notícias hoje. Vi tanto a Reuters, acho que foi, quanto o Wall Street Journal dizendo as conversas estão esquentando de novo, com Islamabad fazendo a mediação. Eu vi isso, e espere aí, posso dizer que sim, recebemos algumas atualizações de que pode haver alguma verdade nisso. Mas a posição do Irã endureceu consideravelmente. Então isso pode ser mais um esforço do Trump na sua típica manipulação de mercado. A paz está próxima. A bolsa sobe, o preço do petróleo cai e, de repente, quando você vê, estamos realizando ataques aéreos. Então, acho que vamos enfrentar várias outras etapas de altos e baixos, de idas e vindas. Temos um acordo. Não temos um acordo. Acho que houve uma declaração do Irã, na noite passada, de uma das autoridades mais altas. Acho que foi o assessor de Galibaf, o presidente do parlamento, que disse, não podemos negociar com Trump. É perda de tempo. Só temos que esperar até que ele seja substituído como presidente. E isso pode acontecer, sabe, porque ele sofre impeachment, ou porque na próxima eleição não poderá concorrer de novo. Mas acho que o Irã estava chegando ao ponto de dizer, estamos apenas perdendo nosso tempo, gastando saliva. E a nomeação do general Rezaei para o alto cargo de principal assessor do Ayatollah no Conselho Supremo de Segurança Nacional é um sinal de que a paciência do Irã com as negociações está se esgotando. Bem, alguns dos acordos nos quais os iranianos talvez estejam apostando são justamente aqueles que não envolvem os Estados Unidos. Porque, como você disse, eles não confiam muito nos americanos, e com razão. Agora vejo Trump nas redes sociais alegando que o Irã nunca mencionou qualquer compensação em nenhuma das negociações ou conversas. Então, é muito estranho os iranianos de repente perguntarem, onde está isso? Mas, de novo, há o artigo 6 do Memorando de Entendimento. Ele deixa claro que os Estados Unidos e seus aliados devem disponibilizar 300 bilhões de dólares para a reconstrução do Irã. Então isso deve ter sido mencionado na negociação, a menos que tenha sido apenas um presente muito generoso dos Estados Unidos. Mas os iranianos parecem estar apostando na diplomacia com Oman. E é claro, Oman tem algumas limitações. Até onde pode chegar sem o apoio dos Estados Unidos. Mas os iranianos agora argumentam que estão muito perto de um acordo com Oman. Como você vê essa mudança? Isso vai provocar alguma alteração ou, essencialmente, será tão temporário quanto qualquer um dos outros acordos? Isso não vai mudar nada imediatamente. Vai estabelecer qual será o marco daqui para frente. Então eu consigo imaginar o Irã dizendo, certo, vamos cobrar uma taxa de cada navio que entrar no Golfo Pérsico. Todo navio que entrar vai pagar uma taxa. Depois disso, se Oman quiser cobrar deles na saída, isso é problema de Oman. Mas eles vão sair pelo canal de Oman. Eu consigo ver isso acontecendo. Acho que o Irã talvez não insista em dar uma dupla cobrança, pegá-los na entrada e na saída. Então a realidade agora é que o Irã tem feito comentários positivos sobre as negociações com Oman e eles muito bem podem fechar um acordo.
they very well could secure a deal. But the key player in this is what's the United Mas o ator-chave nisso é: o que os Estados Unidos vão fazer? Vão continuar tentando impor esse bloqueio. Agora, deixe-me acrescentar que enquanto os Estados Unidos tentam impor um bloqueio, o moral dos marinheiros americanos nesses navios que estão impondo o bloqueio, está absolutamente péssimo. A comida é ruim, eles não estão recebendo o tipo de apoio de que precisam em termos de itens de higiene, dias de folga, instalações para banho, banheiros funcionando, lavanderias funcionando. Tive contato direto com duas mães diferentes, uma mãe de um marinheiro, a outra mãe de um fuzileiro naval. Elas não se conhecem. Encontrei as duas em contextos diferentes, em lugares diferentes. Mas os dois contaram a mesma história sobre como seus filhos tinham participado dessas longas missões de cruzeiro, como perderam muito peso, como a comida que recebiam era terrível, inadequada e assim por diante. Então, quando isso está acontecendo, e não são só esses dois casos, temos mais evidências vindas das famílias dos tripulantes do USS Abraham Lincoln, o porta-aviões, que estavam em San Diego com o secretário da Marinha na semana passada. E nossa, eles deram uma bronca feia nele, de novo, por causa das reclamações sobre falta de comida adequada, falta de produtos de higiene e falta de serviços básicos de saneamento. Então os Estados Unidos estão tentando impor um bloqueio naval num momento em que não conseguem cuidar adequadamente dos próprios marinheiros. Bem, sobre a possibilidade de Trump simplesmente desistir, uma das principais razões pelas quais ele não gostaria de fazer isso é que a última etapa do memorando de entendimento são as negociações sobre o programa nuclear do Irã. E presumo que ele queira algum acordo. Mas é claro, ele poderia simplesmente voltar à velha retórica de que todo aquele programa foi obliterado. Mas se ele quer concluir isso, você acha que ainda existe algum caminho? Também vejo que ele agora quer fechar esse acordo com os sauditas, o que essencialmente colocaria um obstáculo em quaisquer negociações com o Irã. Então, como você está interpretando essa situação? So how are you reading this situation? It's quite confusing. So if you Sim, é bastante confuso. Então, se você escuta o Trump, o Estreito de Hormuz está aberto, certo? E os Estados Unidos o controlam, certo? Então, qual é o problema com o Irã? Se o Estreito de Hormuz está aberto e os Estados Unidos o controlam, por que o Irã é sequer relevante? Bem, nós sabemos a resposta. Trump está mentindo. Então, quando se trata de outras questões, como tentar acabar com a guerra, tentar sair dela, a única forma de isso acontecer, no fim das contas, é os Estados Unidos terem que encarar a realidade e admitir qual é a situação real no terreno, qual é a situação real em relação ao Irã, qual é a situação com os sauditas. what is the case with the Saudis? And we saw something fascinating last week. E vimos algo fascinante na semana passada. Eu chamo isso de METO, a Organização do Tratado do Oriente Médio, METO. Mas também podemos chamar de Me Too, uma nova parte do movimento Me Too. E esse movimento Me Too envolve a Arábia Saudita, Turquia e Paquistão. Esses três, junto com o Egito, já haviam se reunido em junho, no Cairo. E tudo isso veio na esteira de declarações da China e da Rússia. Putin disse isso na Rússia. Wang Yi, o ministro das Relações Exteriores da China, também disse, depois de ambos se encontrarem com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, que havia necessidade de uma nova arquitetura de segurança na região. E esse era o objetivo daquela reunião no Cairo. De alguma forma, depois daquela reunião, os outros três decidiram não convidar o Egito. Ou o Egito decidiu que não queria participar nesse momento, seja qual for o motivo. Mas quando se reuniram em Meca na semana passada, Turquia, Arábia Saudita e Paquistão, isso teve um simbolismo histórico e religioso. Porque se fosse apenas um acordo comum entre governos, eles teriam assinado em Riad. Não precisavam ir até Meca. A razão de terem ido a Meca é a importância espiritual da cidade no mundo islâmico.
E apesar de algumas críticas iniciais de certos legisladores no Irã, a liderança iraniana, Ghalibaf e Araghchi, acolheu esse pacto. Araghchi embraced that pact. E embora alguns tenham especulado que isso poderia ter sido pensado para atingir os iemenitas, ou até possivelmente o Irã, temos evidências claras de ataques iemenitas contra a Arábia Saudita. Depois, você sabe, em setembro passado houve um acordo bilateral entre os sauditas e o Paquistão. Se alguém atacar vocês, nós estaremos ao lado de vocês. Bem, mesmo após os ataques iemenitas contra a Arábia Saudita, o Paquistão não respondeu nem se envolveu nisso de forma alguma. E então vimos novamente ataques renovados depois que os três assinaram o acordo. Na verdade, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Fidan, foi bastante explícito ao dizer que isso não tem a intenção de atingir outras nações muçulmanas, dando a entender que há um ou dois alvos, Israel e talvez os Estados Unidos. Israel and maybe the United States. Sério? Então você vê isso até nos Estados Unidos. Eu achava que sim. Partir para cima do Irã parecia muito improvável, simplesmente porque sim, os sauditas provavelmente não se importariam de ter alguma defesa coletiva contra o Irã. Mas os paquistaneses, não vejo isso acontecendo. E sim, o mesmo vale para a Turquia. Eu apenas presumi que eles têm suas próprias... Bem, não presumi, eu sei que eles têm suas próprias motivações para fazer isso. Mas pensei comigo mesmo, idealmente no futuro, isso poderia incluir o Irã, para se tornar essencialmente uma arquitetura de segurança inclusiva, que busque segurança com seus membros, em vez de adotar essa política de blocos. Dito isso, se eles veem os Estados Unidos e sua posição na região enfraquecidos, também não se quer um vácuo grande demais. Como você disse, pode ser um esforço para essencialmente permitir que algo novo entre e preencha esse vácuo, evitando instabilidade. Se for esse o caso, se for algo para substituir a presença cada vez menor dos Estados Unidos na região, isso não me surpreenderia se os iranianos acolhessem bem. Mas você acha que isso poderia, de fato, ser usado contra Israel? É bom, eu acho, por esse motivo. Israel ameaçou diretamente a Turquia e basicamente disse, quando terminarmos com o Irã, vamos atrás de vocês. Agora, eu não acho que tenha sido uma ameaça vazia, não acho que tenha sido só provocação por provocação. Ou pelo menos os turcos precisam considerar isso uma ameaça séria. Então agora, com esse acordo, porque caso contrário a Turquia ficou para trás, eles disseram, bom, somos um país da OTAN. Se formos atacados por Israel, certamente vamos acionar o artigo 5 e outros países da OTAN virão em nossa ajuda. E acho que eles olharam em volta e perceberam, não, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Então temos que garantir apoio para nós, como uma nação muçulmana. E, ao assinar esse pacto com o Paquistão e a Arábia Saudita, a Turquia passa a ter, de fato, uma espécie de capacidade nuclear, de facto, em relação ao Paquistão. E o Paquistão prometeu proteger, e defender a Turquia nessa questão. Então isso levou tudo para um terreno completamente novo. This has pushed it into a whole new arena. Sim, bom, certamente seria uma boa ideia para a região. Sabe, se vocês não querem ser estados de linha de frente de uma hegemonia em declínio, essa não é uma posição ideal para se ocupar. É uma posição muito vulnerável, eu diria. Mas eu queria perguntar, se os Estados Unidos agora decidirem recorrer de novo à opção militar contra o Irã, lançando esse grande ataque que Trump continua ameaçando fazer, quero dizer, ele fica um pouco indo e voltando entre vamos fazer um grande e ótimo acordo e vamos incendiar essa nação inteira. Então ele oscila um pouco entre essas duas coisas. Mas se ele quiser voltar à opção militar, não estou dizendo que isso faria sentido, mas ele já fez isso antes. Mesmo depois do memorando de entendimento, ele decidiu voltar a atacar o Irã. Também não fazia muito sentido naquela época, mas aqui estamos. Então as intenções de Trump são difíceis de avaliar, mas é mais fácil entender suas capacidades.
Qual é a situação agora nos Estados Unidos? Porque estamos ouvindo muito sobre os estoques de armas estarem se esgotando. É claro que Trump ameaça caçar e prender qualquer pessoa que faça essa afirmação, o que não inspira confiança. Mas qual é a situação agora nos Estados Unidos? Porque isso não afeta apenas o Irã, também afeta a guerra contra a Rússia. E, de fato, se os Estados Unidos precisarem realmente travar uma guerra, que não seja uma guerra por escolha, mas uma guerra por necessidade, talvez precisem dessas armas. Então, qual é a situação? Qual é a opção agora? O que resta para combater o Irã? Yeah, that's the problem, the weapons shortage. Sim, esse é o problema. A escassez de armas. No fim da semana passada, eu estava recebendo indícios de militares da ativa, pessoas que estão servindo atualmente, de que, embora tivessem desativado algumas das equipes de planejamento e execução, parecia que elas estavam voltando a funcionar. E pessoas que achavam que teriam um fim de semana prolongado de folga diziam: "Meu Deus, vamos voltar." Então parecia que estavam planejando lançar novos ataques. Agora, hoje, eu diria que o risco disso se dissipou. Isso não significa que não possa voltar rapidamente. Mas, por enquanto, não estamos vendo o tipo de atividade que normalmente se veria se uma ação militar fosse iminente. Então, esse é o primeiro ponto. Mas os Estados Unidos têm um problema com minerais de terras raras. 78% das armas que o Departamento de Defesa produz dependem de 4 minerais específicos de terras raras e de tungstênio. E acontece que quem controla esses minerais de terras raras, esses 4 e o tungstênio? A China. E a China impôs restrições à exportação disso para fins militares. O que significa que, por mais que os Estados Unidos queiram fabricar novas armas ou reabastecer os estoques de sistemas de armas existentes que foram esgotados, não conseguem. E não conseguem porque a China agora controla a cadeia de suprimentos e disse: vocês querem fabricar armas que vão usar contra nós? Não somos suicidas. Não, isso não vai acontecer. Então eles fecharam essa porta. E essa é a verdadeira desconexão. Os Estados Unidos nunca garantiram suas próprias linhas de abastecimento, suas próprias cadeias de suprimentos, e agora estão sofrendo as consequências. Basicamente, estão sendo mantidos como refém por China. Bem, fico feliz que você tenha mencionado a China, porque se agora vemos a posição dos Estados Unidos na região enfraquecida, é difícil ignorar este fato. Não há como os Estados Unidos restaurarem sua antiga posição depois que tudo isso terminar. Qual será o papel da China e, aliás, da Rússia nesse contexto? Porque eu sei que as duas têm tentado adotar uma abordagem mais equilibrada na região, ou seja, sem construir uma política de blocos. De fato, alguns anos atrás, a China pressionou por uma melhora nas relações entre os sauditas e os iranianos, simplesmente para poder trabalhar com os dois lados, com menos atrito. E de fato, a Rússia, depois de suas operações militares na Síria, vê alguns benefícios no fim disso, porque isso tornou as relações com muitos estados do Golfo mais difíceis. Então agora eles esperam ter mais equilíbrio no futuro. Ou seja, trabalhar tanto com o Irã quanto com os estados do Golfo. Agora que a posição dos Estados Unidos está enfraquecendo, eles não foram embora, mas certamente é preciso se preparar. Você sabe, você olha para onde o vento está soprando e começa a se ajustar. Como você vê os chineses e os russos, imagino, se ajustando a esse novo ambiente? Porque ainda não está claro para onde isso vai, mas sabemos que não vai ser a mesma coisa. Bem, nós já vimos a Rússia dar um passo nessa direção. Foi ontem ou anteontem que ele se reuniu em Moscou com Ahmed al-Shara, anteriormente conhecido como al-Jolani, chefe do Hayat Tahrir al-Sham e agora o ostensivo presidente da Síria. Sírios e russos negociaram um novo acordo sobre a presença russa e o controle das bases naval e aérea. E a reunião parece ter sido bastante cordial, muito amigável. E al-Shara, que era visto como uma ferramenta do Ocidente, uma ferramenta da Turquia, ou Turquia,
Agora está ampliando seus horizontes. Ele não está ficando em uma única linha, fazendo apenas o que os Estados Unidos lhe pediriam. Doing only what the United States would request of him. So, you got that interesting development. Então você sabe, houve esse desdobramento interessante. A China continua firmemente ao lado do Irã e também da Rússia. Na verdade, há cerca de uma hora, a China fez uma condenação muito forte à ameaça do governo dos Estados Unidos de impor novas tarifas a países como a China, caso comprem petróleo russo. E eles estão dizendo, não, vocês não podem fazer isso. E se fizerem, vão pagar por isso. Eles vão retaliar. Então, os Estados Unidos estão agora se deparando rapidamente com os limites do seu poder, ao usar sanções e ao pensar que por meio do petrodólar podem coagir esses outros países. Via the petrodollar, it can coerce these other countries. This is what China and Russia both saw clearly. Foi isso que China e Rússia perceberam claramente 4 anos atrás, logo depois do início da operação militar especial e da imposição de sanções ocidentais adicionais, do congelamento de ativos, do roubo de dinheiro que estava em bancos ocidentais. E elas entenderam, precisamos construir um sistema que nos proteja desse tipo de pressão. E é exatamente isso que vem fazendo. E agora temos o Irã. Os Estados Unidos estão tentando exercer pressão econômica sobre ele. Só que o Irã saiu dessa esfera em que dependia totalmente dos mercados financeiros dos Estados Unidos. Está comprando, com moedas chinesas e russas, aquilo de que precisa. Está aceitando pagamento principalmente em moeda chinesa pelos produtos que vende. E suas relações comerciais, tanto com a Rússia quanto com a China, que apoiaram as sanções do JCPOA contra o Irã, agora rejeitaram firmemente tudo isso e continuam mantendo relações econômicas robustas com o Irã. A Rússia chega pelo Mar Cáspio. A China chega pela ferrovia até o Tajiquistão, por rotas aéreas a partir da China e também pelo porto no Paquistão. E desse porto, há rotas rodoviárias que vão diretamente para o Irã. Então, como dissemos no começo, Scott Bessent está desesperado para tentar deixar o Irã economicamente paralisado. Mas o Irã tem muito mais opções disponíveis hoje do que tinha 2 anos atrás. Não, com certeza. E eu acho que esse é o erro central, tanto na guerra contra o Irã, quanto na guerra contra a Rússia. Tradicionalmente, o interesse da potência hegemônica marítima tem sido manter divididas as grandes potências da Eurásia. Na Europa, historicamente, tanto os britânicos quanto os americanos queriam manter alemães e russos separados, para garantir que não se formasse uma potência central capaz de desafiar o hegemon na periferia marítima. E, de novo, é a mesma lógica de Kissinger, que queria manter soviéticos e chineses separados. Mas agora você tem esses 3 principais contrapesos ao poder dos Estados Unidos no continente eurasiático: os russos, os chineses e os iranianos, todos se aproximando. Parece algo sobre o qual os historiadores vão escrever por bastante tempo, o quão tolo isso foi. Mas um país que, ao que parece, está levando isso ainda mais longe é a Ucrânia. Ou seja, por um tempo, pareceu com base na retórica de Zelensky, mas também nas ações dele, como atacar um navio iraniano e matar um de seus marinheiros, pareceu que ele talvez estivesse apostando em vincular a guerra na Ucrânia à guerra com o Irã. Quero dizer, sim, isso traria muito mais problemas para os ucranianos, ao ficarem do lado errado do Irã. Por outro lado, se o objetivo principal da Ucrânia para reverter a situação é envolver mais profundamente os Estados Unidos na guerra, então essencialmente se oferecer como um representante americano contra o Irã seria muito bem-vindo. E mais uma vez, esse corredor entre a Rússia e o Irã também passa em grande medida pelo Mar Cáspio. Então a Ucrânia tem algumas capacidades. Quero dizer, esta é agora a plataforma de lançamento da OTAN contra a Rússia. Então, Edmedwin, isso vai passar? Ou ainda existe o risco de as duas guerras se fundirem em uma grande guerra? Bem, de certa forma eu diria que eles já se fundiram em termos da aplicação de sistemas de armas dos Estados Unidos nos 2 teatros e da constatação de que os Estados Unidos têm um suprimento de armas muito limitado.
Tenho quase certeza de que nem os russos nem os chineses antecipavam que o estoque americano fosse tão frágil, tão vulnerável a se esgotar. Mas foi exatamente isso que ficou evidente. Então, acho que tanto os russos quanto os chineses presumiam que os Estados Unidos tinham uma profundidade estratégica muito maior. E o que a combinação da guerra na Ucrânia com a guerra no Irã expôs foram as enormes limitações militares dos Estados Unidos. E o país não tem mais a capacidade industrial que já teve e que Rússia e China têm para repor munições. Na verdade, o que isso revelou é que os Estados Unidos são tão vulneráveis, tão dependentes da China e, em menor medida, da Rússia, que não conseguem operar de forma independente. São uma potência dependente. Então, acho que esse foi um dos aspectos que surpreenderam, porque os dois teatros se integraram. Mas agora vimos que, do lado russo, eles intensificaram drasticamente a ofensiva. Estão atacando pelo ar, com mísseis de cruzeiro, drones e bombas, alvos estratégicos em Kiev e em outras partes da Ucrânia. Mas agora eles fecharam o Mar Negro e, assim, efetivamente bloquearam a Ucrânia. O único acesso a suprimentos essenciais será por terra, através da Hungria, da Romênia e da Polônia. Key supplies will be overland through Hungary, Romania, Poland, and frankly that makes those shipments even more vulnerable. E francamente, isso torna essas remessas ainda mais vulneráveis do ponto de vista russo, ao uso de drones contra elas e, se necessário, de mísseis balísticos de curto alcance. E então, a forma como a Rússia abriu sua ofensiva terrestre contra a Ucrânia é... Bem, nas duas situações, seja falando da Ucrânia ou do Irã, os Estados Unidos não se deparam com boas e claras opções militares do tipo: certo, podemos fazer isso e talvez conseguir parar os russos ou parar os iranianos. Não. Nos dois casos, eles não têm nenhuma opção viável. Isso eu acho foi o maior choque tanto para o establishment militar quanto para a liderança política. Acho que sobre o tema dos erros de cálculo terríveis e dos russos agora intensificando muito a atuação, parecia que, bem, no Kremlin houve muita pressão sobre Putin nos últimos 4 anos e meio para que impusesse um bloqueio à Ucrânia. Esse porto, especialmente Odessa, que é tão importante para manter a Ucrânia de pé, também é extremamente vulnerável. Mas como sabemos, a Índia e outros países do sul global pressionaram muito Putin para não interromper o comércio internacional, especialmente de produtos agrícolas, que dependem muito de serem exportados por esses portos ucranianos. Mas isso durante muito tempo causou bastante bem, eu diria, alguma frustração dentro da Rússia. Afinal, por que vocês não estão fazendo isso? Então, mas, sabe, Putin tem que considerar todas as bem. Há muitas questões que ele precisa equilibrar. Mas o interessante agora é que a Ucrânia, sabe, apoiada pela OTAN, iniciou essa enorme campanha contra a Rússia, de 40 dias de ataques em profundidade. E de novo lembro que toda a nossa mídia estava celebrando o ataque a todos esses navios civis russos no Mar de Azov e no Mar Negro. De repente, toda aquela pressão e contenção sobre Putin desapareceram. Quer dizer, dá para imaginar o ministro das Relações Exteriores da Índia ligando para a Rússia e dizendo: não retalhe, não há mais pressão. E agora vemos essa resposta brutal. E bem, de novo, o bombardeio de Kiev é bastante implacável. Mas o bloqueio a Odessa, isso é bastante paralisante. Quer dizer, não apenas os militares, porque eles recebem muitas armas por esses portos, muitas armas, mas também a economia. Isso vai ser um desastre. E tudo isso está acontecendo antes da chegada do inverno, com todos os problemas de energia. Quer dizer, a lista não para. Mas agora vemos propostas vindas da Turquia, do tipo: vamos simplesmente estabelecer um cessar-fogo, ou abrir outro corredor de grãos, uma pequena rota tanto para os russos quanto outra para os ucranianos, que não deveríamos atacar. Percebo que sempre há um apelo por soluções diplomáticas quando as coisas vão mal para a OTAN. Mas você acha que isso é uma possibilidade? Porque tanto os ucranianos quanto os russos se beneficiariam se essas rotas estivessem abertas. Sim.
Russia's done being the nice guy. Não, não. A Rússia já deixou de ser o bonzinho. Você sabe, vamos lembrar um pouco de antes da sua época, mas o músico de rock Alice Cooper tinha uma música, No More Mr. Nice Guy. Esse será o hino da Rússia. Chega de bonzinho, chega de senhor limpinho. Eles não vão dar à Ucrânia nem um mínimo de alívio. Vão manter a pressão com intensidade cada vez maior a cada dia que passa, e vão destruir cada vez mais infraestrutura. Vão garantir que não haja energia quando o inverno chegar. Você sabe a maneira de acabar com isso agora. There's a way to end this now. And frankly, the only reason E francamente, a única razão para eles não terem agido antes contra Odessa e fechado o Mar Negro foi porque, sabe, o Putin ainda é da velha guarda quando se trata de acordos. Bem, nós concordamos com a ONU que deixaríamos eles passar, mas agora eles disseram, não, acabou. Acabou essa história de ser bonzinho. E eu acho que é uma ameaça que aterrorizou os ucranianos, porque agora eles realmente perderam uma importante saída, tanto para enviar dinheiro roubado para o exterior, quanto para receber ajuda estrangeira, sistemas de armas e também alimentos vindos de fora. Então isso muda o jogo. This is a game changer. É bem, se eu estivesse sentado no Kremlin, minha principal preocupação depois desses 4 anos e meio seria o domínio da escalada que na prática foi entregue à OTAN. Ou seja, aparentemente eles podem escalar sem qualquer retaliação da Rússia. Eles não temem nenhuma. Então a dissuasão se perdeu. Obviamente a OTAN não teme a Rússia agora. E também há o domínio da escalada, no sentido de que, de repente, a sugestão é: certo, vamos simplesmente fazer uma campanha de 40 dias contra a Rússia, bombardeando todos os dias alvos civis na retaguarda profunda. Vemos na mídia certa comemoração, porque outro depósito da Wildberries foi explodido. E então, é claro, começa a retaliação russa. As coisas pioram. Mas de repente ouvimos, diplomacia, vamos pôr fim a isso. Não saiu como queríamos. Se os russos aceitarem isso, estarão essencialmente dizendo à OTAN e à Ucrânia, tudo bem, se vocês escalam quando querem, então vocês podem decidir quando nós vamos desescalar. Quer dizer, se você entrega esse poder ao seu adversário, por que ele teria alguma moderação? E acho que os iranianos chegaram à mesma conclusão. Por que os americanos deveriam decidir quando escalamos e quando desescalamos? Por que não podemos atacar a Jordânia? Mas você acha que esse é mais ou menos o cálculo? Porque eu não sei. Sinto que algo está mudando tanto no Irã quanto na Rússia. Na verdade, dá para defender esse argumento. Os elementos mais linha dura agora estão ditando a política. Ou, sabe, o Lavrov, na verdade, tem sido contundente nas críticas aos Estados Unidos. Então, militarmente, eles vão esmagar a Ucrânia. E depois disseram aos americanos, fiquem de fora, saiam de Kiev. Se continuarem em Kiev, vocês podem morrer. E é a mesma coisa que estamos vendo com o Irã, com Rezaei, sabe, o major-general que foi um dos primeiros. Ele era um comandante muito jovem do comando da Guarda Revolucionária Iraniana, lá em 1981, 82. E eu consigo me identificar com ele. Ele tem a minha idade, então tem 71 anos. Eu sustento que não pareço tão acabado quanto ele. Ele parece que foi muito castigado e largado de qualquer jeito. Mas ainda assim ele é bem firme ao dizer: não vamos negociar apenas por negociar. E se negociarmos, é melhor que os Estados Unidos apresentem termos concretos, ou estaremos perdendo nosso tempo. E é nesse ponto que o Irã está agora. Eles estão prontos para uma luta, se for o caso. Estão prontos para negociar, se os Estados Unidos estiverem falando sério. Mas até agora, não viram nenhum sinal de que os Estados Unidos estejam falando sério. Não, Bem, acho que isso também é um problema do lado europeu. Eles nunca falam de paz. Falam em derrotar a Rússia. Essa é essencialmente a nova paz. Mas quanto aos Estados Unidos, você vê algum último esforço novo para negociar?
Porque, de novo, os europeus realmente queriam encerrar todas as conversas depois de Anchorage. E estavam tentando convencer Trump com muita força de que, bem, sabe, deveríamos mudar um pouco o campo de batalha. Essencialmente, sabe, abrace seu Biden interior e vamos enfraquecer os russos, conseguir um acordo melhor e, no fim, puxar os Estados Unidos ainda mais para dentro desta guerra. Mas parece que o Trump embarcou nisso, sabe? Em toda essa campanha da mídia de que a maré virou. E você até viu Marco Rubio argumentando que, sabe, com os ataques em profundidade na Rússia, as coisas mudaram agora, e talvez a Rússia seja mais flexível no futuro. Bem, agora que a Ucrânia está sendo devastada por essa nova campanha implacável do lado russo, de repente vemos algumas conversas. Bom, talvez devêssemos retomar as conversas com os russos. Pelo visto, chegou a hora. Então, como você acha que os russos vão recebê-los desta vez? Porque eles veem agora, pelo que eu ouço de Moscou, todas as conversas em Anchorage como algo tão sério quanto foi o memorando de entendimento com o Irã. Ou seja, não é diplomacia de verdade. São apenas táticas para conseguir uma pausa quando você quer, sabe? There are reports. Agora há notícias vindas do Paquistão dizendo que os Estados Unidos e o Irã chegaram a algum tipo de acordo. Certo, vamos ver. Já ouvi isso antes e depois acaba não dando em nada. Na minha visão, os sacrifícios, as concessões que Trump teria de fazer para conseguir um acordo com o Irã são onerosos demais, custosos demais para ele. Por outro motivo também, o próprio orgulho dele. Seria muito difícil para ele fazer isso. Mas isso não quer dizer que ele não vá fazer, porque acho que outro elemento, e tocamos nisso antes, é o cenário econômico global. Ele está piorando. E à medida que isso piora, as perspectivas dos Estados Unidos também pioram. E Trump está de olho nas eleições de meio de mandato que acontecem daqui a 2 meses e meio, e não pode se dar ao luxo de ter um maçarico econômico explodindo nos Estados Unidos. Está queimando tudo até o chão. Mas, francamente, esse risco está aí. E acho que ele deixa a Casa Branca e o secretário do Tesouro preocupados. Então, enquanto isso, tanto na Rússia quanto no Irã, a voz que está sendo ouvida é a das pessoas de linha dura, firmes. Não a daqueles que defendem algum tipo de concessão ou dizem para ir devagar. Não. Sem concessões. Vá até o fim, entregue a vitória. Continuo vendo esses jornalistas tão surpresos, porque com os iranianos, eles agora parecem tão linha dura. Você imaginaria que depois de todos esses bombardeios, eles seriam mais conciliadores. Vemos a mesma retórica contra a Rússia. Ah, não parece que a Rússia quer paz. Veja como eles estão respondendo brutalmente. Quer dizer, é como se eles tivessem acreditado na própria propaganda. Que sabe, se fizermos ataques profundos o suficiente dentro da Rússia, de alguma forma eles passarão a ser mais conciliadores, em vez de menos. E eu não acho que eles percebam que toda essa conversa sobre o Irã ser controlado por, sabe, radicais mulás, ou sobre Putin ser um ditador. Não acho que eles entendam a dinâmica interna desses estados. Como você sugere, os falcões, por assim dizer, aqueles que querem políticas mais duras contra os Estados Unidos e o Ocidente, têm sua visão confirmada repetidamente. Isto é agressão. Não há caminho diplomático, é tudo enganação. E a única coisa que vai trazer paz é a vitória e a humilhação do adversário. Quero dizer, é um sinal horrível de se enviar. Mas parece que é isso que estamos fazendo no momento. Enfim, você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? Sim, basta acompanhar as notícias econômicas, porque acho que é realmente aí que as coisas vão se definir. Isso pode motivar uma decisão rápida ou levar a uma nova escalada dos combates. O desastre certamente está por vir. Então, bem, obrigado como sempre, e espero você de novo em breve. Tudo bem, Mike. E desculpe-me, Marabicel, espinho que de novo.